Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma Só Conversa Boa. E a Só Conversa Boa de hoje traz uma pessoa que vocês vão adorar pelo papo maravilhoso, uma conversa interessantíssima. Sem contar que é uma das pessoas mais simpáticas e mais agradáveis da comunicação no Brasil, do rádio brasileiro. É conhecido como a voz sorriso do rádio, né? É uma pessoa que eu posso dizer assim, que tem uma voz que traz dentro da sua voz um aconchego muito grande. E a voz dele é a pura amizade. Eu só posso dizer para vocês que eu vou abrir chamando ele assim: Oi, Eli Correia! Que prazer você me dá estando aqui conosco. Oi, gente! Oi, Agora, Luísa Borges. Que prazer. O prazer é todo meu. Obrigado pelas palavras, viu? Obrigado pelas Você, palavras. você é um querido de coração e de uma. Olha, gente, eu preciso falar. Eu não posso guardar isso aqui só entre nós. O Eli Correia é de uma gentileza, é de um cavalheirismo, vocês não fazem ideia. A gente já chegou a gravar esse podcast há um tempinho atrás, mas teve um problema, aí não pôde ir ao ar, deu uma desconectada aí, não sei, eu não entendo dessa coisa técnica. Tentamos gravar uma outra vez, teve uma queda de energia aqui em Atibaia, não conseguimos gravar. E assim foi. E vai, não vai, vai, não vai. Parecia um parto da montanha que nunca que acontecia. E o Eli sempre aqui nessa disposição, sempre disponível. E olha, hoje, finalmente, eu vou até soltar rojão, porque finalmente, Eli, eu tenho você aqui para a gente conversar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre o rádio em geral, né? É uma felicidade muito grande. Eli, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre ouviu você e, bom, eu já tenho esse ano 50 anos de carreira e você acho que já está para ali comigo, né? Por aí, não é? Eu tenho um pouquinho mais que você. Ah, é? Eu tenho 56 anos, Luiz. olha só, eu ia 56 dizer, anos. Eu comecei no mês de maio de 1969 na Rádio Emissora da Barra. Não sei se você conhece Barra Bonita, interior de São Paulo. É muito bacana lá. sim, Tem o Rio Tietê limpinho, tem a Egu. Foi naquela cidade legal, bacana, Barra Bonita, que eu comecei no rádio em 1969. Então, dá a impressão que você é o próprio rádio, porque você sempre teve no rádio, né? As pessoas têm você assim como uma presença constante, né? Você já ficou fora do rádio há algum tempo, não? Nesses seus 56 anos. não. Nunca fiquei. Apenas na minha candidatura a vereador de São Paulo, aí eu tive que ficar 3 meses. Aliás, 3 meses, acho que é 3 meses. Foi a única vez que eu fiquei fora do rádio. Tirando isso, constante, todo dia, 56 anos. Nossa, isso é fantástico. Eu acho que talvez você seja o comunicador mais presente, mais longevo no rádio brasileiro, ou tem alguém que tenha já batido esse recorde? Acho que existem outros, obviamente. Eu não conheço assim, mas de qualquer maneira é um número considerável, é um tempo, né, considerável para um profissional que, graças a Deus, sempre teve ali com voz, com ânimo, com alegria, com vontade de fazer isso que é o mais importante, ou não é? Porque eu poderia já estar meio cansado, poderia estar meio. Não, ao contrário. Todo dia eu acordo e acordo com o pique todo. Vou fazer o rádio, vou alegrar, vou levar música, vou levar informação, vou levar prestação de serviço. Quer dizer, é um rádio que eu faço assim com muita energia e com muita alegria, principalmente, Luísa. E você passa isso, né, Eli? Você passa essa vitalidade, né? Conta aqui para mim. Nunca você acordou assim de mau humor, você fala, hoje eu não quero fazer. Nunca te deu essa falta de vontade de ir fazer? Ou quando você desperta para. Você já vai com essa garra toda? Por incrível que pareça, antes eu fazia 2 programas, o da manhã e o da tarde. Então, amanhã eu acordava geralmente 4 horas para estar no rádio às 5, ou então, mais tempos depois, eu comecei a fazer às 5h30.
Então, o horário de acordar seria em torno de 4 horas. E sempre acordei com um pique, incrível que pareça, eu acho que é mais ou menos assim: você vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que você quer fazer, você vai se comunicar com milhões de pessoas. Acho que isso tudo dá uma química em você que faz com que você acorde sempre com o pé direito, sempre otimista, sempre alegre. Assim sempre foi comigo. Aí depois que eu deixei de fazer a parte da manhã, há uns anos atrás, aí ficou o horário da tarde. O horário da tarde, quer dizer, é claro que eu já não tenho que acordar 4 horas da manhã, mas de qualquer maneira, na hora que eu acordo, na hora que eu levanto, que eu penso no programa, eu sempre penso com bastante responsabilidade, que eu vou ter que fazer alguma coisa legal. Eu penso vou ter que levar alguma mensagem boa. Então, às vezes, só você falando com um sorriso, com alegria, já transmite para a pessoa um pouco de ânimo. Então, eu penso dessa maneira. Mas não é nada planejado. Isso aí é tudo meio natural, viu, Luísa? E você transmite isso mesmo, né? Quando se fala para você que é voz sorriso, a sua voz é o sorriso. Ninguém passa pela cabeça de ver por trás do microfone uma pessoa carrancuda, não. A gente sempre imagina uma pessoa que está de bom humor, né? Sabe, Luísa, eu não sabia desse detalhe. Um dia, o primeiro dia, talvez, o primeiro não vou dizer, mas entre os 2, 3 primeiros dias de rádio, eu desço as escadas da Rádio Capital, da Rádio da Barra, eu desci, saio na rua e encontro uma colega de escola. Ela diz assim: Oi, Eli, estava te ouvindo lá no rádio. Falei: que legal, e aí, o que você achou? Parece que você fala sorrindo, parece que você fala dando risada. Eu fiquei tão chateado, porque eu queria falar grosso, falar que nem Hélio Ribeiro, queria falar que nem Humberto Marçal, aqueles vozeirões. Aí eu falei: mas você parece que fala sorrindo. E olha, eu longe de imaginar que esse fato de eu falar sorrindo seria talvez para mim em São Paulo aquilo que iria abrir as portas. Porque você imagina, 5 horas da manhã, anos 70, comecinho dos anos 70, terra da garoa, terra de gente que estava só trabalhando, né? Sabe aquela cara carrancuda. Aí, de repente, o cara liga o rádio e tá lá um cara dando risada. 5 horas da manhã. Oi, gente, vamos acordar. Olha a hora, olha o sucesso. Mas esse cara é louco, 5 horas da manhã dando risada, 5h30, 6 horas da manhã, o cara desse pique todo. Isso aí me ajudou bastante, Luísa. Por incrível que pareça, acho que foi a porta de entrada minha em São Paulo, foi exatamente falar sorrir. E quando você começou lá em Barra Bonita, aí você logo já veio para São Paulo com um lugar determinado para trabalhar, ou você teve que bater aí de porta em porta? Não, primeiro de tudo, eu sou do Paraná, eu sou de um município chamado Sertaneja, que é pertinho de Cornélio Procópio. É óbvio, 1º de Maio, Rancho Alegre, Sertaneja. E ali eu comecei a fazer um serviço de alto-falante. Eu trabalhava numa loja e comecei a fazer um serviço de alto-falante para essa loja. E o professor Luiz Fabretti, professor de ciências, um dia, quando eu tinha 9 anos, terceiro ano primário, ele falou assim para mim, depois de uma leitura que nós fizemos em sala de aula: falou, olha, quando você crescer, se você quiser ser locutor, você tem interpretação, você faz a pontuação certa. E aquilo lá ficou comigo com 9 anos. E aí eu comecei a achar que eu podia ser locutor, tanto que depois trabalhar nas casas pernambucanas, e aí eu comecei, lá tinha um serviço de alto-falante, comecei a falar, o pessoal falou: nossa, você parece locutor mesmo. Foi quando eu mudo para Barra Bonita, e ali em Barra Bonita tem uma rádio propriamente dita, onde eu fiz um teste, passei, isso em 69. Então, de lá para cá, eu estou até hoje no rádio, ininterruptos, né? 56 anos ininterruptos. Então, eu fico pensando que as coisas nascem assim de maneira. Eu passei por da Barra Bonita, fui trabalhar em Jaú, não sei se você conhece Jaú, acho que é uma cidade Conheço, bem conhecida. Trabalhei na Rádio Jauense, e aí eu vim para São Paulo para fazer testes, na verdade. Eu fui em várias emissoras, Rádio Cometa, Rádio América, Rádio 9 de Julho, e aí quando chegou a Rádio São Paulo, aí sim eu fiz um teste, e nessa rádio eu passei para fazer um programa chamado Sua Carta Vale Música. Então recebíamos cartas e cada carta que você atendia terminava e dizia: Sua carta vale música! E tocava uma música. E assim começou meu trabalho em São Paulo. Mas não vim com nada arrumado, não. Tive que batalhar. Aliás, eu vim para trabalhar em São Paulo, Luísa, na estação rodoviária, ali na Duque de Ah, é? Caxias.
na Duque de Caxias. Não diga. Então, Sei. E você ia fazer o quê lá na rodoviária? de chegada, de anúncio de chegada de ônibus, saída de ônibus. Olha, Ah, é? atenção, né? Eu vim para trabalhar ali. Só que quando eu Sei. cheguei, a pessoa saiu, não saiu. E eu fiquei perdido em São Paulo. Falei, então agora eu tenho que voltar para o interior, eu não volto. E foi aonde eu desci a rua Santa Efigênia, pensando na vida, o que eu ia fazer. Primeira vez que eu via São Paulo, os edifícios, aquele monte de gente, numa rua, acho que tinha tanta gente quanto a cidade inteira, né, de Barra Meu Bonita. Deus. Falei, meu Deus, foi indo que eu me alojei numa pensão, encontrei uma pensão, falei, vou ver o que eu faço da vida. E foi quando, então, fui fazendo testes e passei na Rádio de São Paulo, na Rádio São Paulo, e estou até hoje. Que coisa. A Rádio São Paulo, para quem não sabe, quem é mais novinho que a gente, a Rádio São Paulo era aquela que fazia radionovela, né? Que, aliás, era antiga, né? E era uma rádio muito famosa, muito importante em São Paulo, né? Fazia parte da rede do Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado, então era Ah, a Rádio Record, a Rádio São Paulo, e tinha a televisão Record também. Bom, a Rádio São Paulo era uma rádio que só fazia novela. Era uma rádio especializada em novelas. Como é que você entrou no meio das novelas, das radionovelas? Com a chegada das novelas na televisão e aumentando, né, a audiência na televisão, o rádio começou a ficar obsoleto, contando novelas. Não é obsoleto, mas ele começou a não ter mais a mesma predominância que tinha, porque o pessoal preferia a novela de televisão. A televisão estava começando, a televisão ainda era no início, e aí a rádio foi tirando. Cada novela que terminava a partir daí, aquele espaço ficava vazio, onde entrava o Eli Correia com Sua Carta Vale Música. Cada novela que terminava, acabava aquele espaço de novela na rádio. E até que chegou um dia que não tinha mais novela. Então era só os sucessos musicais que a gente apresentava, era jornalismo, mas tudo isso se deve ao fato das novelas da televisão ganharem cada vez mais relevância e o rádio foi perdendo nesse aspecto só fazer novela. E cada novela que terminava, eles preenchiam com o musical Sua Carta Vale Música. E foi aonde eu comecei. E eu sei que muita gente fala da Carta da Saudade, né? Que você falava contava as cartas, as histórias, né? Como é que aconteceu essa de você radiofonizar, né, as cartas que você recebia? Eu acredito, Luiz, que isso tem muito a ver também com a própria Rádio São Paulo, porque lá eram novelas, novelas, novelas. Eu trabalhei na Rádio Jauense, em Jaú, que era uma das emissoras coligadas, e lá então você tinha que ouvir as novelas que a programação, né, que a programação tinha, que era mandada de São Paulo. Era uma rede de rádio e passou a ter tipo, 2 horas da tarde tem uma novela, 5 horas da tarde uma novela, mais ou menos assim. Foi até que um dia acabou tudo. Então, eu acho que aquele negócio da novela ficou na minha cabeça. Eu, então, comecei a fazer na antiga Rádio Tupi, nos Altos do Sumaré, um momento de amor. Logo de manhã, eu abri um espaço às 7h30 e contava uma pequena história de amor, né, contada por alguém, e colocava uma música para completar exatamente aquela história de amor. Quando eu mudei para a Record, eu não sei por cargas d'água, que eu achei que era muito água com açúcar, que eu precisava de alguma coisa. E foi então que eu deixei livre para as pessoas mandarem suas histórias. Eu queria contar agora não só a história de amor, conta a sua história. E foi quando então começaram a vir histórias também românticas, mas outras também de terror, outras, né, de violência, outras de perda de ente querido. E eu fui narrando, 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 sempre às 2 horas da tarde, era metade do programa, era dar umas 3 e às 2 horas, bem no meio do programa. E foi aí que esse horário pegou de tal modo que até hoje, Luiz, até hoje, é o horário de maior audiência, de maior visualização, porque hoje não é só rádio, hoje também tem aplicativo, também tem FM, também tem um monte de coisa, né? Então hoje, ainda 2 horas da tarde, no meu canal de Eli Correia Oficial, no canal do YouTube, é o horário, um dos espaços mais valorizados. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 700 mil inscritos na Carta da Saudade, 700 mil. nossa, que maravilha. Temos quase 250
milhões de visualizações. Então, a saudade é uma realidade e é um fato relevante para o rádio e para a emoção das pessoas. Eli, se você fosse escrever para você uma carta da saudade, o que você ia contar nessa carta? Olha, eu ia dizer que nasci num lugarzinho chamado Paranagi. Tipo assim, meu nome é Eli. Nasci em Paranagi, município de Sertaneja. Minha vida começou assim, assim, assado. Perdi meu pai logo aos 4 anos. A minha mãe, então, pegou a mudança, pegou os 2 filhos que tinha, veio para Sertaneja, veio para a cidade, e aí fomos morar com a minha avó. Aí, dali a pouco, minha mãe se apaixonou por uma outra pessoa, quer dizer, depois de uns 2 anos e viuvez, se casou. 2 anos depois, não deu certo eu com essa outra pessoa, então aí minha avó veio e me levou. E desde então passei a ser criado pela minha avó. E a minha avó, até um certo ponto, me criou. Depois ela faleceu e eu tive que seguir a minha vida, com 17 anos. Cheguei em São Paulo com a cara e a coragem, uma mão na frente e outra atrás, uma malinha de papelão, com algumas trocas de roupa que eu não tinha mais, dinheiro. Era um espaço que tinha aqui dentro da calça, porque diziam que São Paulo tinha uns batedor de carteira que quando você via já foi, né? Então eu mandei minha mãe colocar um lugar assim por baixo da calça aqui, para ficar bem escondido. E então eu fui na pensão, da pensão fui procurar emprego, consegui, e assim fui indo, que cheguei até os dias de hoje, agradecido a Deus por todas as oportunidades que me foram dadas. Eu, de certa forma, soube aproveitar, soube ser uma pessoa determinada, focada e muito dedicada. Então, eu acho que a razão de eu chegar até os dias de hoje é isso. É eu ter sido uma pessoa determinada, responsável e muito focada no que eu fazia. Dessa sua trajetória, porque você não ficou só no rádio. Eu lembro de você apresentando shows, né? No tempo da Rádio Tupi, a gente chegou a trabalhar numa mesma emissora na mesma época. E eu me lembro dos shows que você fazia, até fez no Pacaembu. Desses shows todos que você apresentava, você tem saudade? Por que isso mudou tanto? Hoje em dia, a gente quase já não vê mais esse tipo de show, de apresentação, né? E eu gostaria que você contasse dessa época as lembranças que você tem. Olha, na verdade, o primeiro show, vou dar uma saudade, uma lembrança. Lá nos anos, ainda estava na Rádio São Paulo, lá no começo dos anos 70, um cara me liga dizendo assim: queria que você apresentasse um show do Roberto Carlos. Olha, isso é brincadeira. O cara está falando isso aí, está tirando sarro de mim. Eu vou apresentar. Malemar, cheguei em São Paulo. Estou fazendo. Sua carta vale. O cara liga dizendo que quer me contratar para apresentar Roberto Carlos. E o cara era o Rock. Lembra do Rock do Silvio Santos? Rock! Sim. Rock! Lembra do Rock, Luísa? Sim, claro. Era o Rock que trabalhava na Rádio Nacional, que depois veio a ser Globo, querendo me contratar e me contratou. Eu fui apresentar o Roberto Carlos no ginásio em Osório. A partir daí, eu achei legal essa coisa. Fui em todos os circos em São Paulo. E os circos também eles como é que eu digo, eles mudam muito de lugar, né? Eles vão aqui, vão ali, mas independente disso, tinha muito circo em São Paulo. Então eu fazia todos os circos. Logo após 2 circos que eu fazia nas noites, eu ia para o forró e fazia mais 2 forrós. Então isso foram anos, anos e muitos anos. Aí eu pegava, que você falou, Pacaembu, ginásio de esportes de Ibirapuera. Quantas vezes eu lotei aquele ginásio? Fazia romarias, fazia encontros religiosos. Santo Expedito, por exemplo. Quantos grandes eventos de Santo Expedito nós fizemos ali na rua Doutor Jorge Miranda, na Rota? Eram milhares de pessoas. Quantos eventos eu fiz em Nossa Senhora Aparecida, no Ipiranga. O Ipiranga era 40, 50 mil pessoas para nós celebrarmos o Dia de Nossa Senhora. Então, eu acho que eu tive várias atividades paralelas ao rádio que me deram um certo alicerce muito bom. Quer dizer, não foi um cara passageiro, não foi um cara que chegou e disse oi, gente, e foi embora. Não, eu fui plantando várias coisas ao redor
e que me consolidaram no rádio. Se eu sou o melhor ou não, isso aí, claro que eu não sou o melhor, mas sou talvez a pessoa bem dedicada, isso com certeza. Eu até falo assim, posso não ser o mais talentoso, mas eu sou um cara que realmente pegou o touro à unha. E foi mesmo para tudo ou nada. E deu certo, porque eu cheguei até aqui. Imagina, estou sendo entrevistado pela Luísa Borges. Oh, meu Deus, eu que estou entrevistando Eli Correia, gente, olha aí. Eli, me diz uma coisa. Você, no seu trabalho como comunicador de rádio, o seu foco, além dessa parte que lida com o emocional das pessoas, você tem também uma fase, um lado que é voltado para a prestação de serviço e para a questão social, né? Você sempre teve, na sua trajetória, essa preocupação de atendimento, de acolhimento das pessoas, de tratar desses problemas, ou isso veio vindo ao longo da vida? Não, isso aconteceu o seguinte: uma vez eu estou na Rádio Tupi, lá nos Altos do Sumaré, que você também trabalhou, e então ali apareceu uma senhora, uma moça ainda, estava lá, uns 26 anos, 28, dizendo para mim que ela queria que eu redigisse uma carta pedindo ao que o Albert Einstein atendesse o filhinho dela, que tinha um problema no cérebro, um tumor. Eu falei, mas olha, eu não sou nada, não sou ninguém, como é que eu vou mandar uma carta para o Einstein? Eles vão jogar fora. Não, mas eu tenho muita fé que se você fizer uma carta, eles vão ouvir. Bom, depois de muita insistência, eu falei, com um pouco de vergonha, eu falei, vou mandar uma carta, escrever aqui, para que atenda o seu filho e tal. Mas olha, se eles não falarem nada, se eles jogarem fora isso aqui, não repara, que eu nem conhecido sou. Então, é verdade que eu fiz a carta, ela levou. Dali uns 15 dias, eu recebo uma carta do Einstein, dizendo o seguinte, Olha, que o que eu tinha relatado na minha carta, eles constataram, inclusive a pobreza da pessoa, o aspecto financeiro da pessoa muito carente, e que o serviço social deles iriam fazer aquela cirurgia no menino. E que eles agradeciam. Naquela hora, eu parei para pensar, pensei assim, puxa vida, eu que achava que não podia nada, eu que achava que não ia conseguir nada, e de repente eu consegui uma cirurgia para o menino, não sei de quanto deram. Assim, na época, ainda estava ainda surgindo o laser, quer dizer, pelo menos assim, em termos de cirurgia. Era a primeira cirurgia, era uma das primeiras cirurgias. Aí eu falei, meu Deus, eu consegui. Então, nunca mais eu disse não quando uma pessoa veio me pedir alguma coisa. Que eu aprendi ali que você pode ajudar, você é capaz de ajudar. Se não acontecer a ajuda, tudo bem, é um problema, é um outro problema, mas que você tentou pelo menos. E ali eu tentei e consegui. Mais tarde a moça veio, agradeceu muito a mim e eu comecei dali a fazer um trabalho social que dura até hoje. São mais de 45 mil cadeiras de rodas e de banho, milhões de fraldas, cestas básicas, tal, e sem nenhum tipo assim de outro interesse a não ser servir as pessoas. Isso eu fiz e faço até hoje. Isso é fantástico, porque você, de repente, a gente percebe que você viu no rádio não só a possibilidade da comunicação, mas fez do rádio um instrumento de melhora da situação das pessoas, né? O rádio que acolhe as pessoas, o rádio que interage. Eu acho isso sensacional. E eu queria saber se foi a partir daí que também você passou a se interessar pela questão política. Foi esse um dos motivos que levou você a ingressar na política? Na verdade, isso aí começou nos anos 70, os anos 70, os anos 80, e aí nos anos 90, meu filho, né, jovem ainda, eu achei que ali ele poderia ser uma grande força para o programa no aspecto de cuidar de um outro setor, que é, olha, uma árvore para cortar, um buraco na rua, a luz que está faltando. Então, eu não teria como cuidar disso aí. Então, como meu filho já tinha chegado na idade adulta, eu falei, Eli, por que você não aproveita e me ajuda também no rádio? Então, nós criamos o Repórter do Povo. Então, tudo aquilo que o povo precisava, ele ia lá, procurava resolver, ia até os políticos, ia até uma empresa. Enfim, ali nasceu esse trabalho. Não que eu pensasse politicamente, só que com esse trabalho dele,
surgiu a oportunidade dele ser também candidato, ele ser candidato. E acabou que ele foi candidato, foi eleito 3 vezes Ele foi primeiro, estadual né? e 3 vezes. Ele entrou primeiro, né? Na política do que você. Ah, não, eu só fui agora nos anos já 2020. Então, eu em nenhum momento pensei a política para mim. Só que nessas alturas da vida, você fala, poxa, eu quero fazer mais alguma coisa. Eu quero fazer mais alguma coisa. E então, aí foi quando eu me candidatei a vereador de São Paulo, fui eleito. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Inclusive, uma preocupação que eu tive durante o meu mandato, Luísa, foi com os idosos, com as pessoas da terceira idade. A primeira coisa que fiz, em função dos idosos, se você me permitir, foi, sabe aquela placa que tem prioritários? Então, tem a grávida, tem o cadeirante, enfim, e tem a pessoa de idade. Chama-se pictograma. Então, essa pessoa de idade em São Paulo era retratada num velhinho com a boina, ele arcadinho, com a bengala. Ai, meu Deus do céu. É de doer, realmente. Não retrata a pessoa de 60 a mais nunca, nem de 70 e nem de 80 a mais. Hoje as pessoas estão. Aí nós, então, que fizemos essa lei que obriga São Paulo a ter no seu pictograma o idoso ereto, escrito assim, ó, 60 a mais. Pronto. A pessoa, um desenho de uma pessoa tal, e 60 a mais. Aquele velhinho arcadinho com boina e com a bengalinha, aquilo lá ficou fora. Aquilo é tão triste, né? Então, pô, você pega uma pessoa de 70, 60, até mesmo 80, daquela maneira, quebrada, se dando a entender que a velhice é o fim da vida. Ah, acaba com a pessoa, caramba, né? Uma outra coisa que eu acho interessante, as pessoas podem até achar, pô, o dia da vovó. Dia 27 de julho, dia de São Joaquim e Santa Ana. Avós de Jesus, dia dos avós. Então, nós fizemos aqui em São Paulo que se transformasse em lei, mas não só para celebrar, não só para comemorar o dia dos avós, porque para discutir como é que os nossos avós estão sendo tratados, como é que os nossos avós estão sendo cuidados, estão Muito bom. recebendo a devida atenção da, também do serviço público. É hora de nós vermos, porque, olha, vou dizer uma coisa, nascem-se menos crianças, já pelo 5º ano consecutivo. Envelhecemos mais. Vai chegar uma hora que teremos mais pessoas idosas do que jovens. E aí, quem é que dá condições para que o Estado possa dar a esses idosos uma condição de vida boa? Então, o Dia dos Avós não é só para celebrar o dia do vovô e da vovó, mas para se discutir como está a vida dos nossos entes queridos mais idosos. Meu querido Eli Correia, a gente falou da sua vida no rádio, a gente falou da sua vida como político. Agora a gente quer saber um pouco da sua vida pessoal, né? Como é que é o Eli Correia fora dos microfones? Na verdade, Luísa, boa parte do tempo é ocupado pelo trabalho, que não é somente você no microfone, é você preparar uma carta, por exemplo, leva muito tempo para você preparar, você tem que ler 10, 12, 15 cartas para escolher uma, e não que as outras sejam descartadas, mas naquele momento você tem que ler 3 para escolher um assunto diferenciado do outro dia. Aí a sonorização, vídeos referente à carta. Então, isso tudo toma espaço. Mas eu sou um cara que talvez eu não seja muito caseiro. Eu Ah, deveria ser um não? pouco mais caseiro, mas não sou. A mulher fala assim, poxa, não sou, que tanto você faz lá do Clube da Amizade, lá no escritório, não dá para você ficar um pouco em casa? Eu não sei por que razão. É, eu nunca fui, tanto é que eu sempre fiz muitos shows, aquelas coisas de faz circo, faz forró, faz ginásio de esporte, faz praça pública, agora faz Carta da Saudade, para o canal YouTube, faz Carta da Saudade para o rádio, a programação. Eu não sou assim daqueles que fica muito em casa. Infelizmente, eu acho bacana quando um homem é bem caseiro, está sempre fazendo alguma coisa em casa, pregando ali um quadro, consertando não sei o quê. Eu Não faz infelizmente, nada não tenho disso. essa. Você não tem essa habilidade, não? A Cíntia deve ficar bem chateada com isso, hein? Em algum E, momento ela fica chapa, mas pô, quando você tem que chamar alguém para fazer isso, será que você não pode fazer nada, né? E agora uma coisa que eu faço é cuidar.
o nosso gato, ele não foi, acho que, educado no começo, então ele faz xixi naquela área ali da sala, ele faz cocô num ponto lá. Então, eu sou o oficial para limpar o xixi e o cocô do gato. Isso aí é meio revoltado, mas é todo dia fazendo isso. O gato nosso já tem. Se gato velho a gente pode ensinar, né? Mas dizem que depois que perdeu aquela fase inicial, aí você não ensina mais nada, mais ninguém, você entendeu? Então, pelo menos em casa, nesse aspecto, eu sou o limpador oficial do gato Michael. E você viaja bastante também? Você gosta de viajar? Não, veja só, deixa eu só completar a casa. Eu gosto de lavar louça, lavo louça, enxugo louça, Olha guardo, aí, só não que gosto de limpar beleza. o fogão. Varro, arrumo a cama, vou lá, arrumo a cama, depois que a gente levanta, eu mesmo arrumo a cama. Então, essas coisas eu faço em casa. Agora, no caso, viajar. Eu já viajei muito, já viajei bastante, mas nos últimos tempos eu tenho viajado muito pouco, viu, Luísa? Eu gostei de vários lugares onde nós fomos. Queria, por exemplo, lá nas pirâmides do Egito, me lembrei, né, daquilo que a gente aprende na escola, quando Napoleão pediu para os soldados se ajoelharem diante das pirâmides, dizendo: soldados, ajoelhai-vos, porque 20 séculos vos contemplam. Então, quando eu estava diante da pirâmide, eu me ajoelhei também. Falei: puxa vida, olha só, obra do homem, obra divina, né? Estive assim, em vários lugares, e um deles foi esse aí, assim como também estive lá em Israel, onde eu pude fazer a via sacra, viver assim, tudo aquilo que Jesus passou. Então, essas coisas assim, sabe? Eu viajei também para alguns lugares assim mais exóticos, né? Eu digo para você que, em termos de ter feito viagens, eu fiz. Só que eu deveria estar continuando a fazer. E agora, não sei por que razão, Oh, não tenho mais essa. Acho que é a idade, viu? A idade vai chegando. Você quer ficar mais um pouco. Viajar é muito bom, né? Eli, como é que você conheceu a Cíntia? Olha, eu vinha de um casamento desfeito, aliás, o casamento já tinha sido desfeito já há muitos anos atrás, né? Tinha tido uma coisinha sei, aqui, sei. outra ali. A Cíntia, nos shows que nós fazíamos, nós levávamos a banda e levávamos dois cantores, uma mulher e um homem, que eu não sou cantor. Eu, com a banda, cantando e tocando, tudo bem, mas eu não sou cantor. Aí foi numa dessas que, por exemplo, a Sula Miranda cantou com a gente, aquela que foi a rainha da discoteca, a Lady Zuka com a gente. Então Uhum. precisava de uma cantora. E alguns não trazem a Cíntia, ela fez parte da Jovem Guarda. Só que na Jovem Guarda ela era conhecida como Cidinha Santos. Mas agora trocou o nome para Cíntia e tal. E estava fazendo, inclusive, algum sucesso. Um sucesso de mulher para mulher, de amiga para amiga, com uma música muito boa. E então nós fomos conversar com ela. Aí quando ela veio, aí eu já fiquei encantado. Fiquei encantado. Ah, Na primeira viagem que fizemos, eu guardei um lugar para ela sentar do meu lado. E aí eu já fui assim meio de leve, buscando a mão dela. Olha, vamos ver como é que está a sua mão, como é que está. Deixa eu ler a sua mão, eu sou um cara que consigo ler os traços das mãos. E assim foi indo. Quando eu vi, ou quando nós vimos, já estávamos amarrados um no outro. E já faz 38 anos, Luiz. 38. Olha que maravilha. Já, já é uma vida. Enquanto isso, eu não tive filhos com ela. Ela tem dois do outro casamento. Outro casamento dela com o Dino, da dupla Deni Dino. Lembra da dupla Deni Dino? sim, sim. Coruja, aquela música Coruja. Então, ela era casada com o Dino. O casamento já tinha sido desfeito, já estavam os dois separados. E ela tem dois filhos daquele casamento. E eu também dois filhos do meu casamento. Então, mas juntos mesmo nós não temos nenhum filho em comum. Mas vocês juntos têm quantos netos? 9. 9, olha só. E como é que é o Eli Correia avô? Olha, eu deveria ser melhor. Digo assim, eu dou toda a assistência possível e necessária, né? O que eu posso. Mas eu acho que eu deveria ser um pouco mais presente.
Eu acho que eu deveria pegar os netos, sair brincar aí um dia no parque. Infelizmente, eu não tenho tido, não vou dizer tempo, né? Eu tenho estado ocupado, mas talvez eu deveria roubar um espaço aí para me dedicar mais aos netos, coisa que, infelizmente, eu não tenho feito. Mas Que os netos são a sobremesa da vida, precisa curtir essa sobremesa, né? é verdade, eu sou muito, muito carinhoso, muito dedicado, mas não tão presente como deveria ser. E não tão presente como eu gostaria de ser. Mas, de qualquer maneira, a vida vai indo, eles acham que eu sou legal. Pô, se vocês acham que eu sou legal, então tá bom. Eu acho que deveria ser um pouquinho melhor como avô. Como pai, até eu entendo, porque pai era uma correria lascada. Mas agora, como avô, a vida se acalmou um pouco. Talvez, talvez pudesse me dedicar um pouco mais. Quem sabe, depois dessa nossa conversa, eu não me dedico um pouco mais aos netos. Ah, porque é muito bom ser avô, ele é tão gostoso, né? É uma parte boa que a gente não deve deixar passar, não. Escuta, Eli, me diz uma coisa. O rádio passou agora, ultimamente, por uma transformação muito grande. O rádio AM praticamente deixou de existir, é só FM, né? O que que você vê como futuro do rádio? Eu acho, a princípio, Luísa, que o rádio não vai morrer. Independente de qualquer coisa, ele não morre. Mas, obviamente, ele foi pulverizado. Né? O rádio hoje, pô, nós tínhamos uma, me lembro até hoje, de por minuto, medida pelo Ibope, de 700 mil, de 800 mil ouvintes. Era uma coisa louca. Chegava até, num grande momento, o Gil Gomes tinha 1 milhão de ouvintes por minuto. Né? É verdade. O Eli Corrêa, na hora da saudade. Agora, hoje nós não temos mais essa predominância do rádio. E hoje a rede social, obviamente, ela retalhou isso tudo. A própria televisão, até uma Globo, sofre barbaridade com isso. Você vê que ela festeja quando dá 25 de Ibope, quando na época o normal era dar 50, 60 e até 70% nas grandes novelas. Então, mas eu acho que o rádio sobrevive, porém não naquelas condições de grande destaque da comunicação, porque hoje está subdividido esse universo de comunicação: televisão, rádio, aplicativo, rede social, Facebook, Instagram, YouTube e tantas outras coisas mais. Eu acho que hoje, para você fazer sucesso no rádio, é muito difícil. Eu venho daquela época onde o rádio predominava. Ah, até os tempos atrás ainda o rádio tinha um predomínio, né? de, de audiência, não em relação à televisão, porque a televisão, principalmente à noite, sempre foi de grande. Mas o rádio durante o dia era fantástico. E agora nós passamos uma fase difícil, que eu creio que é tentar sobreviver. Você falou bem do AM, o AM sofre de barbaridade. O AM talvez é um rádio que esteja em extinção e sobreviva apreensivo de um outro, apreensivo de um lado, e, ao mesmo tempo, esperançoso, porque você tem que estar apto a você se modernizar. Você é obrigado hoje a se readaptar à nova realidade. Senão, do contrário, você também vai embora, passou e acabou. Então, eu estou lutando muito para estar em todas as plataformas digitais, além do rádio, evidentemente. Então, você vai me encontrar em todos os lugares. Tanto é que no YouTube é um dos canais mais relevantes, é o do Eli Corrêa, com a Carta da Saudade, que, aliás, se você analisar, é um áudio no lugar de vídeo. Porque YouTube, basicamente, é vídeo. E, no entanto, a nossa carta é áudio e faz sucesso. Então, hoje, nunca, Luísa, nós temos que ser uma pessoa assim, eu não sei se o termo é polivalente, temos que estar em todas as posições, porque, do contrário, você será tragado, com certeza, principalmente pelas redes sociais. Você estava com um podcast, não estava? Ainda você mantém seu podcast? Eu tenho meu podcast, tem as Cartas da Saudade, tem o rádio, tem o FM e AM, é, mas assim mesmo não está fácil, né, para você sobreviver. Você acha que o seu público é o mesmo ou vem mudando agora após essas mudanças todas? Nas plataformas, você mantém o mesmo público que você tinha ainda no rádio, que você tem no rádio?
Ou você acha que você já conquistou uma outra faixa de público? Eu acho que, de certa forma, o público vem envelhecendo comigo, vem me acompanhando, porque Sim. se você gosta de uma coisa hoje, não gosta de outra amanhã. Então, você mais ou menos tem um perfil. E as pessoas que ainda que estão me ouvindo, que me escutam, são pessoas que vêm vindo ao longo do tempo. Agora, isso não quer dizer que não se passe para filhos, não se passe para netos, que aliás é o que eu mais ouço. Poxa, eu te escuto desde os tempos da minha avó. Eu era uma menina, eu era um moleque, e estou escutando até hoje. Então, eu acho que o meu público ele se renova, mas não quer dizer que ele se tornou mais abrangente. Ele não capta aquele cara lá do rap, lá sei lá, de qual ritmo que se tem aí. Ele fala, ele conversa mais com as pessoas dentro de um padrão assim diferente dessa juventude mais envolvida, vamos dizer por claro, com coisas assim, drogas, essas coisas todas, que hoje, infelizmente, a periferia tem muito disso. Então, o nosso programa não conversa com essas pessoas, conversa mais com a família. E eu acredito que vem mantendo, sim, não na mesma proporção, mas vem mantendo, sim, o mesmo público na medida em que estamos envelhecendo juntos. E procuro fazer coisas modernas para tentar trazer os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas, para ver se a gente renova a nossa audiência. Ele hoje, quando as pessoas te acham? Na rede social, é no YouTube, você tem tem a seu podcast, você tem suas plataformas. A Carta da Saudade é Carta da Saudade, porque você coloca lá Eli Correia, Carta da Saudade, e entra na Carta da Saudade. Como é que as pessoas localizam você hoje? Olha, é só você no YouTube, canal YouTube Eli Correia Oficial. Você vai no Instagram, é só procurar o Eli Correia. Você vai no TikTok, quer dizer, lá no TikTok, volta e meia aparece uma coisa do Eli Correia. Você vai no Facebook, está lá Eli Correia. Então, se você não operar em todas as frentes, você vai Uhum. ficando, você vai ficando, vamos dizer assim, muito deficiente na sua atuação. Então, eu acho que ainda assim já é difícil, você atuando em todas as áreas. Imagina se você falar, não, eu só quero fazer rádio. Aí você vai ficar pequenininho. E a gente, então, tem que agir hoje em todas as áreas para tentar, pelo menos, manter um pouco daquilo que a gente já tivemos um dia, né? E você pensa em aposentadoria com essa mentalidade ou não? Acho que a aposentadoria não é para você. Mesmo que amanhã ou depois, de repente, o rádio, eu não caibo, vamos dizer, mais no rádio, mas eu falei que hoje há essa de você trabalhar fora. Tem gente hoje fora da televisão, que foi sucesso na televisão, e fora da televisão está fazendo sucesso, como influencer, né? Como youtuber, daí por diante. Então, eu acho que há um espaço para nós trabalharmos hoje que não necessariamente seja a televisão, não necessariamente seja o rádio. Se nós pudermos unir tudo isso, maravilha. Se não, eu acho que há espaço para você sobreviver dentro desse universo, que é um universo desse mundo digital. Então, eu não penso em me aposentar, muito ao contrário. Se para o rádio não servir mais daqui a algum tempo, eu vou para outra coisa. Vou conversar com os velhinhos, vou tentar bater um papo com eles, manter o. De alguma forma, eu vou. Mas aposentar vai ser difícil. Porque eu acho que É. quando você se aposenta, é como se aposentasse da vida. Eu penso dessa maneira. Então, eu não quero me aposentar da vida, quero viver sempre. A gente tem que estar sempre se reinventando, não é? Procurando se reinventar. Não é fácil, viu, Luísa? Porque você vem de uma série de situações, coisas assim muito sedimentadas em você, e você quebrar esse tipo de barreira não é fácil. Mas nós temos que ser uma pessoa, hoje mais do que nunca, aberta às inovações, é ou não é? Eli, a gente está quase encerrando aqui, mas eu não queria terminar a nossa conversa, que foi um papo assim maravilhoso, para lá de boa essa conversa. E eu queria pedir a você que deixasse aqui uma mensagem para os seus ouvintes que acompanham você há tanto tempo, para esses que estão te conhecendo. Muita gente está te conhecendo agora mais jovem e está, de repente, é o netinho daquela sua companheira de ouvidos, né, de te ouvir sempre. Queria que você deixasse aqui uma mensagem que falasse de coração para essas pessoas.
Olha, eu, mais do que nunca, sou uma pessoa agradecida. Sinceramente, agradeço desde o meu professor Luiz Fabretti, que com 9 anos disse que um dia eu poderia ser um locutor. Agradeço ao meu serviço de alto-falante em sertaneja lá na loja. Depois, vindo para Barra Bonita, agradeço aquela oportunidade no Dia das Mães, que a professora me escolheu para ler uma poesia. E logo depois de eu ler essa poesia, ela me levou para a rádio fazer o teste e passei, isso em 69. Agradeço ter vindo para São Paulo, cada oportunidade que tive. Eu sou uma pessoa que agradece, acima de tudo, pela amizade que eu tive dos ouvintes ao longo desses 56 anos e ainda continuo tendo. Agradeço a Deus pela oportunidade de eu ter estado na casa de milhares de pessoas, não só pelo rádio, mas fisicamente. Eu fui na casa de muitas pessoas. Isso me dá um orgulho de você ir, às vezes, no fundão da Zona Sul, lá no fundão da Zona Leste, mas você ir lá na casa das pessoas simples com as quais você se identifica. Então, eu quero agradecer nessa minha mensagem a Deus de ter dado a oportunidade de eu ser um comunicador. Mais do que locutor, mas não, um comunicador, porque foi através da comunicação que eu consegui comunicar amor, comunicar alegria, comunicar esperança. E é o que eu estou fazendo e é o que eu pretendo continuar fazendo. Dar às pessoas um alento, dizer às pessoas, vale a pena viver, vale a pena acreditar, acredite na vitória, nós vamos vencer e venceremos. Luísa Borges. Muito obrigada, Eli. Nossa, hoje eu me sinto assim extremamente feliz, em estado de graça, porque depois de tanta dificuldade, de contratempos, né, a gente pôde bater esse papo tão gostoso, essa conversa tão boa com você. Eu só queria encerrar dizendo uma coisa para você, que acho que até eu já disse para você. Deus, ele não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. E você é um deles. Eu quero agradecer muito a você por estar aqui conosco nessa conversa boa e desejo para você toda a felicidade do mundo, que ainda você encante com essa voz, sorriso, por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Muito obrigada mesmo. E a gente se vê, hein? Peço desculpas a todos pela voz, não está 100%, mas eu espero que as pessoas tenham entendido. E agora eu queria só fazer um pedido a você, Luísa. Eu vou contar até 3 e nós vamos fazer hoje, gente. Vai. 1, 2, 3. Oi, gente! Maravilha, Eli. Mais uma vez, obrigado. Palmas para você. E a gente se vê, hein?